Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao terceiro módulo do curso sobre o uso de sistemas de informação geográfica para o planejamento de ações de restauração. Eu me chamo Fabiane Santos, sou bióloga, mestre em ciências florestais e coordenadora técnica do CEPAM. Na aula de hoje, falaremos sobre sistemas de informação geográfica, o que é um SIG e qual a sua estrutura. Para começar, vamos falar um pouco sobre geotecnologias. As geotecnologias são definidas como um conjunto de tecnologias que permitem a coleta, o processamento, a análise e a disponibilização de diferentes tipos de informação com uma referência geográfica. Isso é bastante importante. Todos esses dados e informações apresentadas têm algum tipo de georreferenciamento, ou algum tipo de coordenada geográfica apresentada. É possível localizar no espaço esse tipo de informação. Talvez esse termo geotecnologia não esteja tão presente no seu dia a dia, mas eu posso garantir que elas estão super presentes nas nossas atividades cotidianas, principalmente com o avanço da tecnologia, do uso de diferentes estruturas, diferentes dispositivos, e aqui eu trago alguns desses exemplos. Se você já utilizou, por exemplo, algum tipo de serviço de chamada de um táxi ou um Uber, algum serviço de transporte utilizando um aplicativo de smartphone, certamente você utilizou uma geotecnologia. Se você também já procurou um endereço utilizando um Google Maps, por exemplo, que é esse aplicativo para celular e para computador também, você já utilizou uma geotecnologia. E quando você vai marcar uma foto no Instagram indicando um determinado lugar, as geotecnologias também estão presentes, porque em todos esses exemplos é utilizado algum tipo de referência geográfica para determinar uma área, onde essas áreas vão se apresentar como o local onde você quer ser recebido para poder ser transportado até outro lugar, um endereço que você quer visitar, ou mesmo um local onde você tirou uma foto. Então, esses são alguns dos exemplos que as geotecnologias estão presentes no nosso dia a dia por meio da utilização dessas coordenadas, desses sistemas, para que a gente possa se localizar no espaço também. Então, para além de todos esses conjuntos de aplicações que nós temos das geotecnologias, todas elas são baseadas em mapas. E esses mapas são constituídos por diferentes níveis e diferentes tipos de informação. Sejam eles os mapas referentes à presença de estradas, os tipos de uso da terra ou uso do solo, os limites de uma determinada área, por exemplo, os estados são divididos por limites, ou mesmo as cidades. Os mapas de hidrografia, ou seja, da presença de corpos hídricos em uma determinada área, mapas de elevação que vão ajudar a entender qual o relevo dessa área, e isso tudo junto de uma imagem base, que vai contribuir para a compreensão dessa área, de como ela se desenha, como fotointerpretar essa área, e quando a gente começa a juntar essas várias camadas, nós formamos um mapa. E esses mapas podem ter diferentes tipos de uso. Nesses exemplos que apresentei agora há pouco, eles utilizam tanto esses dados de estradas, rodovias, limites, elevação, para determinar, por exemplo, quando a gente vai utilizar o Waze ou o Google Maps para encontrar qual o caminho, qual a rota que vai ser feita de um local a outro, conseguir estimar qual vai ser essa trajetória, qual esse trajeto que vai ser elaborado, que vai ser realizado, se existe algum tipo de declividade também nessa determinada área, e a partir disso, nós podemos utilizar muitas dessas informações para, inclusive, as ações de restauração. Vocês vão ver mais adiante algumas aplicações muito interessantes das geotecnologias e do SIG para o planejamento, para o monitoramento e para a execução das ações de restauração florestal também. Assim como nós vimos no módulo anterior, que esse conjunto de geotecnologias também pode ser utilizado para o próprio processo de monitoramento por sensoriamento remoto, ou seja, quando nós não estamos em campo coletando aqueles dados. A partir desse conjunto de geotecnologias, surge também o conceito de sistemas de informação geográfica.
Nós temos aqui esse conceito que foi determinado por Fitts, que esses sistemas de informação geográfica, mais conhecidos como SIG, essa é a nomenclatura mais utilizada, é um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais, ou seja, esses diferentes softwares, digamos, né, que são capazes de integrar dados, equipamentos e pessoas com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar diferentes tipos de dados espacialmente referenciados, ou seja, com coordenadas, e que estão atrelados, de fato, a um tipo de sistema de coordenadas conhecido, como, por exemplo, o sistema UTM. Os SIGs, né, o SIG, na verdade, tem diferentes tipos de utilidade. E pensando aqui no escopo do nosso curso, que é focado na restauração ecológica, existem diversas funções que podem ser implementadas a partir da utilização dos SIGs no planejamento, na execução e no monitoramento da restauração. Aqui eu apresento para você um mapa realizado pela nossa equipe do CEPAM, apresentando os diferentes tipos de uso do solo, uso e cobertura do solo na região da Chapada do Araripe. Então, nós temos aqui, olha, vários tipos de classes de uso, indo desde formações campestres, formação florestal, formação savânica, áreas que apresentam infraestrutura urbana, possíveis áreas de mineração, áreas de mosaico de agricultura e pastagem, áreas exclusivas de pastagem, rios e lagos, culturas anuais e perenes. Então, todas essas classes vão sendo mapeadas a partir daquela imagem de satélite, e com isso a gente vai conseguindo delimitar qual é o tipo daquele uso de solo. É importante que a gente saiba qual é o tipo de uso do solo antes de planejar uma ação de restauração, para entender quais são as ações de preparação do solo que serão necessárias, quantos hectares eu tenho disponíveis também para executar essas atividades, qual o tipo e qual o modelo de restauração que vai ser aplicado também para essa determinada área, e essa informação do tipo de uso do solo e das situações ambientais, que é o termo que é mais utilizado dentro dessa esfera da restauração, vão ser muito estruturantes, são dados fundamentais para essa etapa de planejamento. E aqui nós temos um exemplo que, inclusive, permite quantificar, dentro da área da Chapada do Araripe, quantos hectares, por exemplo, nós temos de formações florestais, ou seja, qual é a área atual de floresta dentro dessa região da Chapada do Araripe, dentro desse perímetro. Então, existem diversas utilidades, diversas funções que podem ser empregadas a partir do uso do SIG, e isso vai ser explorado mais adiante nas próximas aulas também. Eu vou apresentar aqui alguns dos programas mais utilizados. São eles, para esse tipo de mapeamento, o ArcGIS, que é um programa, um software fechado, então ele é um software pago, mas que apresenta uma série de funcionalidades e de possibilidades de análises, de outros tipos de ferramenta que podem ser adicionados também, para gerar uma série de mapas, uma série de análises, alguns dos que a gente já viu na etapa de monitoramento e alguns outros que vocês também verão nas próximas aulas. Um outro tipo de programa bastante utilizado é o QGIS. Esse é um software livre, então ele não tem custo para ser utilizado, e ele apresenta também uma série de funções bastante úteis para essas etapas de planejamento, para as ações de monitoramento também, de delimitação e quantificação de áreas para restauração. Então, ele é um programa compatível, digamos, com o ArcGIS. Então, ele tem uma série de funcionalidades também que permitem esse tipo de planejamento bastante apurado, e uma série de dados que podem ser extraídos e mapas gerados também a partir disso. E uma versão mais simples, que também pode ser utilizada, é o Google Earth. Esse programa, hoje temos também a versão Google Earth Pro, que também hoje é uma licença gratuita, que pode servir tanto para obtenção de dados, como imagens de satélite, que apresentam uma boa resolução para mapeamento, mas também podem ser utilizados como uma forma mais simples,
de criar novas camadas de pontos, criar polígonos, criar linhas, que são os conteúdos que nós vamos ver mais adiante também. Então, essa é uma ferramenta bastante simplificada. Muitas vezes a gente nem pensa imediatamente que ela pode ser também um SIG, mas como as informações que são inseridas e são criadas dentro do Google Earth também apresentam uma coordenada geográfica e georreferenciada, esse produto, esse tipo de dado também é considerado gerado dentro de um ambiente SIG. E vamos finalizar falando um pouco sobre os tipos de dados que são utilizados e que são gerados nesses ambientes de SIG. Basicamente, esses dados são estruturados em dois tipos. São os dados matriciais e os dados vetoriais. Falando inicialmente um pouco sobre esses dados matriciais, esses são aqueles dados normalmente associados a imagens de satélite, como essa que nós podemos ver aqui ao lado, e que vai gerar algum tipo de informação sobre o terreno. Isso se dá a partir dessa presença de diversos pixels. Então, esses pixels são conceituados como a menor unidade possível dentro de um raster, dentro de um dado matricial. Ou seja, é a menor célula, como a gente poderia dizer, a menor célula dentro de uma imagem. Então, quanto maior o meu número de pixels dentro de uma imagem, maior a minha resolução também. Esse tipo de dado, normalmente, é aquela imagem base que a gente viu já no comecinho aqui da aula, que serve como base para conseguir mapear e também fazer o monitoramento de uma área. Então, pegando essa imagem aqui ao lado como um exemplo, essa imagem pode me dar uma série de dados, como o tipo de uso do solo. Aqui a gente observa que é uma área que apresenta uma urbanização muito elevada. Nós também podemos mapear aqui o mapa hidrológico dessa área, ou um tipo de uso do solo também, né, que é essa cobertura de uma massa d'água, um corpo hídrico aqui. Nesse caso, uma região de transição entre rio e mar, tá bom? Uma região estuarina. Então, essa é uma outra informação que eu posso obter também a partir dessa imagem. E a partir disso, tem uma série de outras análises que nós podemos executar. E é bem importante a gente pensar na resolução dessa imagem, porque quanto menor for o meu pixel, maior vai ser a minha resolução. É legal a gente fazer aqui uma analogia com a resolução das imagens que a gente tira com o nosso celular. Muitas vezes, quando a gente vai comprar um celular, uma das informações mais importantes que são destacadas na venda, por exemplo, num anúncio de celular, é a quantidade de megapixels que aquela câmera vai oferecer. Então, quanto maior a quantidade de pixels, menor vai ser o tamanho desse pixel dentro de uma mesma área, e com isso eu tenho uma melhor resolução. Quanto menor a minha resolução, ou seja, se a gente for comparar uma câmera de 8 megapixels com uma câmera de 48 megapixels, a gente vai ter, nesse caso da câmera, dessas fotos de 8 megapixels, unidades de imagem que são muito maiores, e com isso a gente tem menos possibilidade de enxergar os detalhes daquela imagem. Quanto maior a minha resolução, também vai ser maior a minha quantidade de pixels naquela imagem, e eu vou conseguir observar com mais detalhes. Lembra quando alguém cita para você, essa imagem está muito pixelada? Isso significa que aquele pixel é muito grande. Então, não dá para distinguir muito bem, por exemplo, um rosto em uma imagem que tem uma baixa resolução, e quanto maior essa resolução, melhor vai ser a minha identificação de um rosto ou de uma feição que eu preciso identificar em uma determinada área. Seja um fragmento florestal, seja um ponto específico que eu preciso marcar, seja uma área de pastagem que eu quero mais adiante realizar uma atividade de restauração para essa área. Então, quanto melhor for a minha resolução espacial, melhor vai ser a qualidade do mapeamento gerado também. Então, aqui nós falamos um pouco sobre esses dados matriciais,
que se configuram nessas imagens, nesses rasters, que a gente chama também, que vão servir como base para toda essa fase de mapeamento e também para esse monitoramento posterior. Se, como a gente viu no módulo anterior, eu quero utilizar sensoriamento remoto para observar o avanço da restauração em uma determinada área, a gente precisa ter também a garantia de que a imagem que eu vou utilizar para fazer esse monitoramento é adequada para essa finalidade. Quanto aos dados vetoriais, que compõem esse segundo conjunto de dados muito utilizados dentro de uma plataforma ou ambiente SIG, esses dados são normalmente associados à marcação de diferentes tipos de fenômenos geográficos. Ajuda também a descrever objetos na forma de vetores, que são 3 tipos: pontos, linhas e áreas, ou polígonos, sendo associado a cada uma dessas geometrias um conjunto de propriedades ou de atributos. Nós temos aqui nessa imagem a representação gráfica de como esses dados vetoriais se distribuem. Então, nós temos aqui linhas compondo um traçado em uma determinada área, pontos que vão indicar localizações precisas e exatas sobre uma condição que tem uma coordenada apenas, e nós temos vetores que indicam área, que compõem, então, um polígono fechado, que vai ter uma área que é possível calcular quantos hectares ou quantos metros quadrados essa área tem. Então, falando um pouco aqui sobre pontos, né, esse primeiro conjunto de dados vetoriais. Os pontos se referem a uma localização de elementos no espaço, que é determinado a partir de um par de coordenadas. Ele difere de outros tipos de marcações, aliás, de dados vetoriais, porque eles são muito precisos a uma determinada área, eles realmente marcam um ponto específico. Um exemplo disso que a gente pode trazer são pontos marcados utilizando um GPS para determinar a localização de árvores matrizes para coleta de sementes, por exemplo. Então, eu tenho uma localização precisa para uma área, para uma árvore matriz marcada. Um outro exemplo pode ser o endereço de um local que eu preciso chegar. Então, se eu tenho o número, por exemplo, de uma casa, eu tenho o endereço de uma casa, ela corresponde a uma coordenada X e Y, um único ponto dentro de um espaço. Então, esses são alguns tipos de exemplos que a gente pode dar para esse tipo, para essa natureza de dado vetorial. O segundo tipo de dado vetorial que nós podemos trabalhar são as linhas. As linhas são constituídas por conjuntos de pelo menos 2 pontos que formam um traçado, e esses pontos do início e do fim de uma linha são chamados de nós. E os pontos intermediários são aqueles chamados de vértices. Alguns exemplos que a gente pode observar aqui, que nós podemos trazer, são as trilhas dentro de um fragmento florestal, ou mesmo rodovias, estradas. Aqui nós temos uma imagem que se refere também a algumas estradas, algumas rodovias. Essas rodovias são conjuntos de pontos conectados também. Então, diferente do ponto que vai marcar uma única coordenada, as linhas traçam caminhos, traçam rotas. Então, esse é um outro tipo também de dado vetorial que nós podemos coletar e utilizar. Nessa imagem, além desse dado das rodovias, desse tipo de dado vetorial no formato de linha, a gente também tem um outro exemplo bem legal, que é esse ponto indicando uma área central da Chapada da Floresta Nacional do Araripe, da Flona. Então, nós temos aqui, olha, esse ponto vermelho que delimita uma área central dentro da unidade de conservação. Então, numa mesma imagem, nós temos 2 tipos de informação sendo oferecidas. Inclusive, se a gente fosse até um pouquinho além, nós poderíamos ver que nessa mesma imagem existem dados de polígonos, que são os próximos dados que nós vamos ver, que se referem a essa delimitação de uma área. Então, aqui a gente também tem uma delimitação sendo formada que se refere aqui aos limites da Flona, e a gente tem alguns outros polígonos também refletindo outros tipos de informação.
Então, quando a gente pensa nos polígonos, nós estamos falando de um tipo de dado vetorial que estabelece a localização e a forma de um objeto que possui área. Então, eles podem reproduzir a topologia de uma determinada região, além de algumas informações muito importantes, como área, perímetro e forma. O que é que difere um polígono de uma linha? É como se nós tivéssemos uma área que se fecha, né? Uma linha que, ao final desses todos pontos e linhas marcadas, vai constituir um polígono de fato, uma área que é possível de fato calcular quantos hectares possui, o desenho que essa área assume, e é algo que as linhas não podem oferecer e os pontos também não podem oferecer. Então, cada um deles vai ter um tipo diferente de informação a ser repassada. Um outro exemplo aqui, para alguns exemplos, na verdade, que a gente pode apresentar sobre polígonos, são delimitações, por exemplo, de um fragmento florestal. Se eu pegar um aparelhinho de GPS e percorrer um fragmento florestal do início ao fim, o perímetro dele, por exemplo, eu vou gerar um polígono no final disso tudo. Um outro exemplo é quando a gente tem uma delimitação de um perímetro de uma propriedade, o desenho de uma unidade de conservação, esses perímetros também, e outros vários exemplos. A gente tem aqui ao lado a imagem do perímetro, né, esse polígono que constitui a APA Chapada do Araripe. Então, a partir disso, toda essa área em amarelo aqui delimita a área da unidade de conservação e ela apresenta espacialmente qual é a forma dessa unidade de conservação. Com esse tipo de dado, a gente também consegue calcular quantos hectares a APA Chapada do Araripe apresenta. Então, esse é um outro tipo também de dado vetorial muito importante para a gente utilizar nas ações de restauração, por exemplo, para poder definir quantos hectares estão disponíveis para um projeto de restauração ecológica. E aqui só demonstrando, olha, quando a gente consegue fechar aqui uma área, um perímetro que vai categorizar um fragmento florestal, por exemplo, a gente tem o desenho de um polígono. Bem, pessoal, essa é a primeira aula dentro desse terceiro módulo. Mais adiante vocês verão como estratégias para obter diversos tipos desses dados, de pontos, de polígonos, de linhas e de rasters também, né, dados matriciais que podem ser utilizados para as ações de planejamento, execução e monitoramento de ações de restauração ecológica. Muito obrigada, um abraço e nos falamos em breve.